Boa noite. Boa noite. Deixa eu colocar meu cronômetro aqui, porque eu também sou pontual. Olha lá. O tema da nossa palestra hoje é Deus acredita em você. E você acredita em você? Porque, veja bem, se a gente parar para pensar no quanto Deus nos amou desde a nossa criação e o quanto Ele acreditou, cada um de nós é um projeto dele, onde Ele colocou toda a crença dele em nós. Eu acredito. Quando eu vou falar desse amor de Deus, sempre vem uma parábola de Jesus na minha cabeça, que é a parábola do filho pródigo. Na verdade, essa parábola, ela deveria se chamar parábola do pai amoroso, porque o foco de Jesus não era no erro do filho, mas no acolhimento do pai, na misericórdia do pai. Então, sempre que eu vou falar do amor de Deus, é a primeira parábola que me vem. Porque eu fico imaginando aquele pai que, na época de Jesus, um filho que pedia a parte da herança que lhe cabia com um pai vivo, era como se ele dissesse: eu quero que o senhor morra. É a ruptura com o pai. Por isso que o Evangelho coloca, partiu para um lugar distante. Esse lugar distante é o lugar de ruptura. E lá gastou tudo. E esse pai, eu fico imaginando, essa parábola não coloca, mas eu fico imaginando que era aquele pai que todos os dias saía para fora de casa e ficava olhando no horizonte na expectativa de ver o retorno do filho. Na espera. E quando esse filho resolve voltar, ele pensa consigo, né? Olha, pequei contra Deus e contra ti. Ele pensou que ele ia falar para o pai: pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E quando ele chegou, para a surpresa dele, porque ele esperava que talvez o pai nem o recebesse, esse pai vai ao encontro dele. Vai ao encontro, e quando ele diz: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. Esse pai o abraça. Esse pai o acolhe. E diz: tragam sandália para seus pés, anel para seus dedos, túnica. Este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Então, todas as vezes que eu vou falar de amor de Deus, é essa parábola que me vem. Esse Deus misericordioso, que nos ama, apesar dos países distantes que por vezes nós percorremos. Os afastamentos, as descrenças, as dúvidas. E Ele está sempre nos esperando, torcendo pela nossa volta. Sobretudo, eu fico imaginando que Deus torce pelo reencontro de nós conosco mesmos. Porque por vezes nós nos perdemos de quem nós somos. Por isso que eu gosto desse tema, eu gosto dessa palestra que eu dou. Porque eu gosto de falar desse assunto. Porque é a minha área. Eu sou terapeuta. Quantas pessoas eu atendo por dia que se afastaram de si mesmas, se perderam de si, estão num país distante delas mesmas, por causa de traumas, por causa de situações ocorridas, inclusive na infância. Que tristeza quando eu atendo às vezes mulheres
já com seus 40, 50, 60 anos, que chegam no consultório. E aí, geralmente é o primeiro atendimento, então eu tenho que ouvir a história, conhecer a que a gente chama de historicidade, e por vezes tem história de abandono. Uma vez eu atendi uma médica que a mãe negligenciava tanto ela, que no berço, passando fome, a única alternativa daquela criança faminta foi comer o próprio cocô. Abandono, negligência, abuso. Quantas mulheres que eu atendo que foram abusadas pelo pai, pelo padrasto, por um tio, pelo avô. E aí você imagina aquela criança, se nós por vezes como adultos temos dificuldade de ter inteligência emocional. Inteligência emocional é uma construção. Você imagina aquela criança. O tipo de coisa que essa criança absorve. Culpa. Eu atendi uma vez uma mulher que, quando ela era criança, a mãe a torturava de todas as formas possíveis e imagináveis. Um dia a mãe chegou e ela tinha acabado de lavar a cozinha, porque ela tinha que fazer tudo na casa e nunca estava bom. E ela fazia, aí é que entra dentro da culpa. Tá vendo? Como que eu vou acreditar em mim com uma mãe dessa? Tá vendo? Deus acredita em você e você acredita em você. Só que por vezes, essa descrença em mim não é porque eu quero. É porque me condicionaram a me ver de maneira reduzida. E aí, ela fazia tudo isso, de limpar a casa. E sabe por que ela fazia? Porque na cabeça dela de criança, ela precisava conquistar o amor da mãe. Porque todas as vezes que a mãe a espancava, ela acreditava que é porque, de fato, ela errava. Porque qual o critério que uma criança tem de mãe? O critério que é colocado pela sociedade: mãe é amor. Devemos honrar pai e mãe. Pois é, mas olha, eu vou falar para vocês. Tem pai, tem mãe. Eu que atendo, que é um inferno. E aí, essa mãe um dia chegou, ela tinha lavado a cozinha, então ela já estava passando o pano para secar a cozinha. A mãe chegou e falou assim: você é porca! Eu falei para você que é para lavar, não é só para passar pano, mas mãe, eu lavei. A mãe pegou o balde e jogou a água assim, ó, tudo na cozinha de novo. Lava de novo. É sádica. É uma pessoa sádica. Então, tá vendo como fica complicado, às vezes, a pessoa acreditar em si, porque durante toda a vida, aí cresce assim, uma adolescente desse jeito, que depois quando vai arranjar um namoradinho, arranja o pior possível, porque ela não se considera digna de amor. E o mínimo que ele dá para ela já acha que é muito. Ele oferta migalha e ela acha que é um banquete. Porque nunca aprendeu a se ver com amor. Então, essa crença que a gente precisa ter com a gente, às vezes tem que ser trabalhada até em terapia. E aí está a beleza também da nossa doutrina. A nossa doutrina diz que a gente tem que caminhar junto com a ciência. Ainda que seja a ciência comportamental. As ciências humanas, as ciências do comportamento. Para que a gente aprenda a se gostar. Ah, André, mas então vão desacreditar de mim? Muito! Às vezes o tempo todo vai ter alguém que vai duvidar da gente. É por isso que a gente precisa, tá vendo? Enraizar. Eu não posso desacreditar de mim. Eu não posso partir para um país distante de mim. Eu preciso ter esse reencontro comigo. Porque vão desacreditar de mim. Eu não posso. Por isso que eu tenho que estar centrado em quem eu sou.
e desacreditaram também de Jesus. Mateus 13, de 53 a 58. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Ou seja, o único lugar que Jesus não realizou maravilhas, milagres, foi na sua terra. Sabe por quê? Porque lá ele era comum. Aí, ó, não é filho do carpinteiro? Sua mãe, seus irmãos estão cultivando? Como assim? Sabe por quê? Aí vem aquela frase popular, né? Santo de casa não faz milagre. Por vezes, tá vendo? Vão desacreditar. E sabe onde começa, às vezes, a descrença? Nos que nos são mais próximos. E não era para ser assim. Os mais próximos é que deveriam nos incentivar, apoiar. E nem sempre é o que acontece. E outro detalhe, que isso é humano. Nós, por vezes, perdemos a capacidade de perceber o extraordinário em meio ao ordinário. Ordinário aqui no sentido, né, do que é comum, não no sentido pejorativo da palavra. Ou seja, era difícil para aquele povo que cresceu vendo Jesus ali no dia a dia, era difícil perceber o extraordinário no ordinário. Olha como é extraordinário respirarmos. É um milagre acontecendo a cada milésimo de segundo. Respiramos oxigênio, eliminamos gás carbônico. Respira oxigênio, elimina gás carbônico. A planta, através da fotossíntese, faz o inverso. Absorve gás carbônico, elimina oxigênio. E todo esse ciclo acontecendo. Olha que coisa extraordinária acontecendo a cada milésimo de segundo. Mas a gente não para pensar nisso. E tem gente que não consegue chegar na padaria porque tem problema pulmonar seríssimo. Tem que ficar conectado num tubo de oxigênio. Então, o que para ele é extraordinário, para nós é comum e rotineiro, a gente nem para agradecer. Você pode ver, quando a gente tem algum probleminha, então, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer. Ai, estou com muita barriga, estou com muita barriga. Na rua, eu só vejo gente com barriga chapada. Nossa, tá abrindo. Eu vejo o oposto de mim. Porque para mim aquilo é extraordinário. Porque como eu estou com barriga, então alguém sem barriga, nossa, é extraordinário. Não sei como consegue. Você está vendo? Para o rapaz que tem problema pulmonar, nós respiramos, é extraordinário. É extraordinário ter um prato de comida. Tem uma foto, e quando eu vi essa foto pela primeira vez, eu chorei muito. Mas de soluçar. Eu fiquei impactado com aquela foto. Que é de uma criança na África. Deve ter uns 2, 3 aninhos aquela criança. Com as costelinhas todas aparecendo. E ela está assim no chão, caída, a testinha está quase encostando no chão assim, e um urubu próximo. Como se ele dissesse: estou esperando você morrer. Essa foto ganhou o prêmio Pulitzer de jornalismo. E é uma foto impactante. Porque para aquela criança,
Às vezes a nossa comida que vai para o lixo, para ela seria extraordinária. E por vezes, não é? Nas nossas casas, às vezes tem adolescentes, crianças tão mimadas, né? Reclama porque o leite não tem Toddy, porque tem que ser Toddy, não quer o Nescau. O leite tem que estar na temperatura certa que o bonequinho quer. Não quer requeijão requeijão de copo de vidro. Pode ser de plástico. E para aquela criança é extraordinário um prato de comida. E veja bem, para nós, como espíritas que somos, a gente deveria se preocupar quando a gente só reclama. Quando a gente perde essa capacidade do extraordinário em meio ao ordinário. Porque se a gente entra nessa vibração da reclamação, a gente começa a vibrar baixo. E nós sabemos o que a gente atrai para a vibração baixa. Que tipo de espírito que a gente atrai. Por isso que a gente deveria buscar entrar na vibração da celebração. Eu preciso celebrar o ar que eu respiro, o prato de comida que eu tenho, a possibilidade de eu estar caminhando, a possibilidade de eu estar enxergando, a possibilidade de eu estar ouvindo, até a possibilidade de eu estar sentindo alguma dor. Ai, que dor na perna. Eu tenho perna. Então, quando a gente entra, né, nessa questão da celebração, na energia da celebração, a gente começa a vibrar alto. E aí a gente começa a atrair os bons espíritos. E eu preciso também celebrar a pessoa que eu sou. É outro tipo de celebração. Por quê? Tá vendo? Pessoas, às vezes, que eu atendo, elas não conseguem celebrar a si mesmas. Ela celebra o filho que ela tem, ela celebra a família que ela tem, mas ela não aprendeu a celebrar quem ela é. E às vezes tem uma associação equivocada aqui. Como se celebrar quem eu sou fosse fazer com que eu seja aquela pessoa que se acha. Não. Eu celebrar quem eu sou não significa que eu vou me achar. Pelo contrário, não é que eu tenho que me achar, eu preciso me encontrar. E quando eu me encontro, eu celebro quem eu sou, e celebrando quem eu sou, sem reduzir quem o outro é. É aí que está a diferença de quem tem amor próprio para quem tem egoísmo. Lembrando que o amor próprio que a gente está falando aqui não tem nada a ver com o amor próprio descrito por Kardec no livro dos Médiuns. Lá o amor próprio é no sentido de egoísmo, orgulho, que é o que pode contaminar um médium, por exemplo. O orgulho, o egoísmo. O amor próprio das ciências comportamentais hoje é o auto-amor. É quando eu aprendo a me abraçar. É quando eu aprendo a me dar um corte de cabelo. Né? Às vezes, vai lá cortar o cabelo, pinta. Eu sou um cara que para eu perceber que alguém mudou o cabelo, a pessoa tem que chegar ou careca, ou com o cabelo verde-limão. Aí eu vou perceber que tem uma mudança no cabelo. Então, se alguém fizer um corte de cabelo e esperar um elogio meu, e não é porque eu sou maldoso e não quero elogiar, é que eu não vou perceber. Então, se dê um corte de cabelo para você, não para o outro. Se o outro perceber, beleza, legal. Mas é para mim, porque eu me celebro. Eu me levo para tomar um café. Eu me levo ao cinema. Tem gente que fala, eu, cinema? Sozinho? Uai, mas o propósito do cinema é ver o filme, não é namorar? Eles têm que estar em casal no cinema. Por que eu não posso me dar uma ida ao cinema? Então, eu celebro a pessoa que eu sou.
Questão 654 do Livro dos Espíritos. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Isso é um privilégio. É um privilégio. Sabermos que somos filhos de Deus. Mas tem também aqui uma responsabilidade. O outro também é filho de Deus, portanto é meu irmão. E aí que entra, né? Eu me torno o braço de Deus na terra. Eu sou obrigado a estender a mão ao meu irmão. É o desafio do amor. Porque assim como eu preciso acreditar em mim, eu preciso acreditar nele também. E às vezes é tão difícil acreditar que aquele rapaz que cometeu aquilo, que aquele rapaz que assaltou, que aquele rapaz que ele vai mudar. É difícil dar um voto, meu pai. É difícil essa crença no outro. Quando eu dava aula de filosofia. E aí tinha um aluno e ele falou assim para mim: ah, professor, eu sou burro. O senhor é fácil ficar falando essas coisas aí. O senhor é inteligente. Falar de filosofia. Eu falei: não, mas não é assim. Não, eu sou burro. Bom, na semana seguinte, meu carro estava com um problema, fazendo um barulho, e ele trabalhava com o tio dele numa oficina. E aí eu falei assim para ele: viu? Eu falei: meu carro está com um barulho lá, estranho. Na hora do intervalo, você pode olhar lá 5 minutinhos? Não, lógico, professor. Aí, depois que ele foi no intervalo, depois que ele foi lá e teve a merenda, aí ele foi lá. Aí, abriu o capô, liga o carro. Liguei o carro. Ah, não, pode fechar, pode ligar. Ah, é isso aqui é simples. Né? Falou lá o que é. Aí eu virei para ele e fiz assim: tá, e agora diante do meu carro, quem que é burro? Eu ou você? Não, mas diante do meu carro, quem que é burro? Eu ou você? Ah, tá bom. Eu falei: pois é. Então para de falar que você é burro. Para de se diminuir. Porque todos nós temos qualidades e defeitos. Todos nós temos limitação em alguma coisa. Uai, um vai ter limitação na área da informática e o outro vai ser um gênio na área da informática. Um vai ser um gênio na carpintaria e vai ser péssimo na informática. E o que é ótimo na informática não vai saber colocar um parafuso na madeira. Então, tá vendo? Os motivos que eu tenho para celebrar, para acreditar. E aí vem uma outra questão. E o meu próximo sempre vai me tratar bem? Ah, eu sou chamado a apoiar o meu irmão, a incentivar o meu irmão, a estender a mão ao meu irmão. E o meu irmão sempre vai fazer isso comigo? Não. Aí vem um outro ensinamento de Jesus. Lucas 4, de 28 a 30. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, ouvindo os ensinamentos dele. Levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o alto do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu seu caminho. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu seu caminho. Ou seja, quando estiverem, sabe, querendo nos diminuir, nos colocar para baixo, nos colocar em dúvida de nós mesmos, porque isso acontece. Às vezes a pessoa fica buzinando tanto no nosso ouvido, tanto, você começa a duvidar da sua própria sanidade mental. Você começa a achar que de fato você está errado. Passando pelo meio dele, seguir o seu caminho. Vamos seguir nosso caminho. Ah, tá bom, se o outro quer pensar isso de mim, tá bom, é um direito dele. Eu vou ter que ficar provando, eu vou gastar energia com isso.
Vou gastar energia para provar que eu não sou o que ele acha que eu sou? Deixa ele tirar a conclusão dele, uai. Se um dia ele achar que eu não sou aquilo, tudo bem. Se ele continuar achando que eu sou isso, tá bom. Ele está no direito dele. Desde que ele não invada o meu limite. Porque todos nós temos que ter limites muito claros. Senão a gente se torna igual terreno baldio. Terreno baldio tem dono? Tem. Só que está lá meio abandonado, com mato, não tem muro. Então o povo se acha no direito de jogar o que quer lá. Até sofá. Joga sofá, joga colchão. Se a gente não estabelece limites, o povo começa a jogar o que quer na gente. E aí tem uma frase, eu tenho 2 livros publicados. Um foi publicado em 2015. E nesse que foi publicado em 2015, a editora destacou uma frase lá, que diz assim: somos tratados da maneira como permitimos sermos tratados. Então, cuidado, porque se o outro sempre me trata mal, tem uma responsabilidade minha aqui também. É porque eu estou permitindo. Eu estou permitindo que a pessoa me trate daquele jeito. Tem gente que não sabe se posicionar. Alguém vai lá e pede seu vizinho. Pede seu carro emprestado. E aí você empresta. Não, tudo bem, empresta, pega, entrega a chave. Mal entregou a chave e entra em casa, já entra batendo a mão na outra mão e falando: onde já se viu pedir carro emprestado? Como que pode pedir carro emprestado? Fala, nem eu vou em Bauru no shopping, pedir o carro para ir em Bauru no shopping passear. Se fosse para ir no hospital, ainda vai para ir no shopping. E por que emprestou? Não era só falar, não. E aí vem as conjecturas ainda. E nem gasolina vai colocar. Você vai ver, vai me devolver o carro sem gasolina. Eu precisaria estabelecer limites. E não estabeleço. E aí eu acho que o outro tem que se tocar. Eu acho que o outro é que tem que mudar. Presta atenção. Sabe quando que o outro muda? Quando eu mudo. Porque o outro só reage à minha ação. Por isso que é reação. Ele reage à minha ação. Então, se eu mudo, ele tem que mudar o comportamento dele em relação a mim. Porque eu mudei em relação a ele. Aí os limites são estabelecidos. Senão, tá vendo? O outro passa por cima da gente como um trator. Por isso que os limites precisam ser estabelecidos. E tá vendo? Passando pelo meio deles, eu vou seguindo o meu caminho. Ah, mas por que o outro quer me diminuir? Por vezes ele quer me diminuir no nível no qual ele se vê. Ele se vê de maneira reduzida. Por isso que ele tenta me reduzir. Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 245. Frequentemente também, não há outra razão do que o desejo de fazer o mal. Aqui Kardec está explicando sobre obsessão. Por que aquele espírito tenta ficar ali? Frequentemente também, não há outra razão do que o desejo de fazer o mal. Como sofre, quer fazer sofrer aos outros. Encontra uma espécie de gozo em atormentá-los, em vexá-los. E por que eu trouxe esse trecho do Livro dos Médiuns que está falando de espíritos desencarnados num processo de obsessão? Porque a gente sabe que não tem diferença do mundo encarnado para o desencarnado. A diferença é o corpo. Aqui no mundo de nós encarnados vai acontecer isso aqui. Frequentemente também não há outra razão do que o desejo de fazer o mal. Tem gente que vai inventar uma história de você, por exemplo, simplesmente com o desejo de fazer o mal. Ou, como sofre, quer fazer sofrer aos outros. Eu acabei de falar, ele se vê reduzido, ele precisa te reduzir ao nível no qual ele se vê. Por isso que, por vezes, está vendo? O problema está no outro, não está em você. Então eu não posso entrar na energia dele. Por isso que eu não posso pegar o lixo que ele quer jogar em mim. Porque esse é um problema dele.
que ele vai ter que resolver. Então eu não me deixo mais contaminar. E quando eu não me deixo contaminar, tá vendo? Eu vou ficando numa vibração mais alta. Eu fico mais leve. Eu não caio, a minha vibração não cai. E eu paro de dar poder ao outro. Por vezes, nós damos esse poder a ele. E aí sabe o que acontece? O outro é que acaba determinando o nosso estado de espírito. Ixi, gente, eu que atendo. Minha especialidade é relacionamentos amorosos. E aí, quando eu atendo o término de relacionamento, às vezes a pessoa está lá e fala assim, eu não me conformo. Terminou comigo, fez, agora está lá com o outro, está bem, ó. E eu aqui, ó, comendo o pão que o diabo amassou com o bumbum ainda. Eu estou aqui, ó. E a pessoa está lá, ó. Bem, não sei o que, já está com outra pessoa. Eu não me conformo. Nessas ocasiões, eu sempre costumo dizer, ah é? Quer dizer que se ele estiver lá embaixo, aí você está lá em cima. Aí você fica bem. O seu estado de espírito está determinado pelo outro. Eu estou conectado em como o outro se encontra. Eu não consegui viver minha própria vida. Então, quer dizer, eu me conectei numa gangorra. Eu me conectei, não foi o outro. O outro não está fazendo nada mais para mim. Ele terminou comigo. A partir do momento que ele termina comigo, sim, né? Em teoria, ele vai viver a vida dele mesmo, vai conhecer outra pessoa, que terminou comigo, rompeu, houve uma ruptura. Então, veja bem, agora, se eu não faço a ruptura que o outro fez, eu me conecto nessa gangorra. Quer dizer, ele está lá em cima, eu estou lá embaixo. E eu vou viver aqui na expectativa de que ele fique mal. Aí talvez eu me sinta bem. Olha o que muitas vezes, né, a própria pessoa está fazendo com ela. E aí isso me recorda também a parábola dos talentos. Um recebeu um talento, o outro 2, o outro 5. O que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 2 multiplicou, o que recebeu 1 enterrou. E achou que estava fazendo muito ainda. Ó, vou devolver intacto, me deu 1, vai receber de volta 1. Ó, eu zelei por aquilo que ele me entregou. Não, você tinha que ter produzido. Quantas são as pessoas que não acreditam em si e por isso não produzem? Estão sempre ali, escondidinhas, com medo. E aí a parábola do semeador. Aquela semente que caiu em terreno bom, Jesus diz assim, olha, que caiu em terreno bom. E aí ele coloca 3 árvores. Uma produziu 30, outra 60, outra 100. Ou seja, o que é 30? 30 frutos por árvore. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. E olha que coisa, Jesus não fez nenhuma comparação entre elas. Aquela que produziu 100 é muito melhor que aquela que produziu 60, que por sua vez é muito melhor que aquela que produziu 30. Todas, independente de ter produzido 100 ou 30, Jesus está falando, é árvore que está no terreno bom e produziu de acordo com a sua capacidade. A parábola dos talentos, eu tenho que produzir de acordo, porque a parábola diz assim, ó, ele entregou a cada um segundo a sua capacidade. Então assim, o que nós recebemos da espiritualidade é de acordo com a nossa capacidade. Se a gente recebeu é porque a gente é capaz. Está vendo que por vezes a gente se questiona, né? Mas por que isso está acontecendo comigo? Por que isso tem que acontecer? Se está acontecendo, é porque eu sou capaz. Se nós temos um problema, você pode ter certeza, é porque também nós temos a solução. Se eu tenho o problema, é porque eu faço parte da solução. E aí, para finalizar nossa palestra, tem uma frase do Freud, que ele diz assim, somos o que somos porque fomos o que fomos. Ou seja, somos o que somos porque fomos o que fomos. Então, eu sou quem eu sou hoje por causa das coisas que aconteceram comigo. Só que essa frase de Freud tem que tomar um pouco de cuidado. Sabe por quê? Porque senão eu me torno vítima.
Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim. Você tem que me entender, eu sou assim por causa disso, disso, disso. E aí vira o vitimismo. E a vítima não muda, a vítima não evolui. Até porque, às vezes, a condição de vítima é confortável. Porque eu não tenho que me mexer. E aí vem o filósofo francês Sartre. E ele diz assim: muito mais importante do que aquilo que fizeram com você é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Ou seja, como eu vou agir? Qual vai ser a minha ação? Tudo bem, aí eu vou voltar lá no início da palestra. Sim, eu posso ter tido uma mãe que foi tenebrosa, horrível. E hoje, com a mentalidade de adulto, porque como criança eu não entendia. Hoje, com a mentalidade de adulto, eu entendo tudo o que aconteceu e eu faço as pazes com esse meu passado. Muito mais importante do que aquilo que fizeram comigo é o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Eu começo a ressignificar. Minha mãe agiu daquele jeito, eu não deveria ter agido. O que importa agora é o que eu vou fazer com essa informação. Como eu vou agir daqui para frente. Ela, por causa talvez de problemas seríssimos que talvez ela tivesse, ela não me amou. E eu agora vou continuar não me amando? Eu vou fazer isso comigo. Ela fez isso comigo. E eu vou fazer isso comigo hoje? Então eu faço as pazes com o passado e começo a caminhar a partir de agora, no presente, vivendo assim e construindo o meu futuro. E as 3 mãozinhas que estavam em cima do topo pulando, né? Alegres. E aí, uma delas decidiu pular. Quantas rãs permaneceram no topo? Aí tem gente que fala 2, 3. Porque, veja bem, uma delas decidiu pular. Não significa que ela pulou. Porque de intenção não tem ação. A intenção não gera ação. Por isso que no final do ano tem, agora ano que vem, nossa, entre Natal e Ano Novo, as intenções começam. Não, porque olha, ano que vem eu vou fazer dieta. Ano que vem eu vou entrar na academia. Ano que vem eu vou fazer isso. Ano que vem eu vou... Tudo intenção. Não significa que isso vai gerar ação. E um detalhe da neurociência. O cérebro aprende pela experiência, não pela intenção. Se eu quiser fazer com que o meu cérebro comece então a me ajudar, eu preciso começar a agir. Porque o cérebro aprende pela experiência. Então, nem que seja uma pequena ação. Se eu quero então fazer uma dieta, por que eu já corto tudo de uma vez? No dia 2 de janeiro cortou tudo. Não vai aguentar mesmo, não vai dar conta. Por que no dia 2 de janeiro, ao invés de eu cortar tudo, vou dar exemplo de chocolate. Uma pessoa que, eu posso comer um chocolate. Se eu como 3 barras de chocolate por semana, também 3 barras de chocolate por semana, mas se a pessoa come 3 barras, por que ela não se programa então? Tá bom, essa semana eu vou comer 2. Daqui um mês, nem estou falando na outra semana, daqui um mês, agora eu vou passar a comer 1. E assim, então eu vou agindo experiências, e essas experiências vão contribuindo com a minha ação e com a minha mudança. E aí a gente vai aprendendo a celebrar quem a gente é através de pequenas ações no nosso dia a dia. Que assim seja. Muito obrigado. Viu? Muito bom. Você quer fazer uma prece para a gente? Faço. Bom, vamos fechar nossos olhos e levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Esse Pai amoroso, que como o oleiro lá do livro do Gênesis foi nos moldando, cuidando de cada um de nós. E levemos também nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, governador deste planeta, aquele que nos ensinou o caminho.
que possamos também agora pedir que a espiritualidade que se faz aqui presente, os amigos benfeitores, nosso mentor, nosso anjo de guarda, que estejam manipulando os fluidos e assim contribuindo com a nossa reforma íntima, com o nosso progresso moral, espiritual, intelectual. Que a espiritualidade possa contribuir com a nossa prudência, com a nossa sensatez, para que possamos sempre aprender cada vez mais a celebrar quem somos e conseguirmos assim nos amar e nos amando, também consigamos amar o nosso próximo. Que assim seja. Muito obrigado pelo convite, para estar aqui com vocês.